Dê um aplauso poderoso a esse Deus fiel, santo, justo. Aleluia! Glória a Deus, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Antes de você sentar, dá a paz para esse irmão que está perto de você. Diga para ele que bom que você veio essa noite. Que Deus te abençoe. Libere uma palavra profética sobre a vida dele. Declare para ele: você é mais que vencedor. Deus vai te dar vitória nessa noite. Aleluia. Profetiza aí sobre o teu irmão uma palavra de bênção, uma palavra de vitória nessa noite. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Quantos concordam com isso? Glória a Deus. Bom é adorar Ele, bom é glorificar o nome do Senhor. Toda quinta-feira nós temos orado pela família, temos ministrado sobre esse tema, família, porque nós cremos na importância que a família tem. Amém? Você pode ir para qualquer lugar, mas inevitavelmente você vai ter que voltar para casa. E quando a gente chega em casa, nós nos situamos na realidade que nós estamos vivendo dentro da nossa casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz: aqueles que não se importam com os seus, principalmente com os da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Olha só, que exortação forte. Aquele que não se importa com os seus, principalmente com os da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Por que ele diz que é pior do que o incrédulo? Porque o incrédulo não conhece a palavra, ele não conhece a verdade. Mas a pessoa que conhece e não luta pela sua família, ela nega a fé. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre perseverar na fé. Amém? Diga para o seu irmão: perseverar na fé. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, Epístola de Paulo aos irmãos em Gálatas capítulo 3. Quem encontrou, diga amém. Essas últimas quintas-feiras nós temos falado muito sobre Abraão. Abraão é o nosso pai na fé, é o nosso exemplo de perseverança. Ele é aquele que resolveu acreditar no que Deus falou, e ele perseverou até o fim, e a sua perseverança nos abençoou. Amém? Diga para o seu irmão: a sua perseverança não abençoa só você, abençoa quem está perto de você também, abençoa quem vem depois de você, sua descendência. Amém? A perseverança de Abraão fez com que ele nos abençoasse, nós fôssemos alcançados também. E eu quero ler o versículo 6 de Gálatas capítulo 3, que diz assim: assim como Abraão creu em Deus. Algumas versões dizem assim como Abraão creu a Deus. Amém? Assim como Abraão creu em Deus. Amém? Como é que Deus espera que você creia nele? Assim como Abraão. E a grande verdade sobre você entrar na dimensão da fé
é que o grande desafio da fé é que nós temos que aprender a pensar com a mente de Deus. A minha definição de fé, e isso é um livro que a gente vai escrever em breve, mas a minha definição de fé, o que é fé, pastor Santos? Fé é pensar com a mente de Deus. Vamos repetir isso? Fé é pensar com a mente de Deus. E quando você começa a entender isso, quando você começa a crer nessas verdades, Deus ele começa a destruir dentro de você barreiras, e ele começa a destruir dentro de você aquilo que impede o milagre de acontecer. A maioria de nós, se eu perguntar aqui, quantos aqui desejam que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe sua casa, você vai dizer eu. E a vontade plena de Deus, de fato, é fazer isso, amém? Mas para Deus operar essa vontade, nós temos que aprender algumas verdades bíblicas sobre a fé, que elas são essenciais. E uma delas é que nós precisamos crer no que Deus diz. Nós precisamos o quê? Crer no que Deus diz. Quando nós cremos no que Deus diz, nós fazemos o seguinte, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios 3. Quem encontrou? Quem encontrou? 2 Coríntios 3. Versículo de número 12. Podemos ler? Diz assim: tendo, pois, tal esperança, o que é que nós fazemos? Usamos de muita ousadia em quê? No falar. Por que Paulo diz isso? Permaneça com sua Bíblia aberta aí. Passe uma página. Lá para o capítulo 4. Segura um pouquinho aí no capítulo 4. Tendo, pois, essa esperança, usamos de grande ousadia no falar. Eu comecei falando semana passada, e por isso eu estou começando de onde eu terminei semana passada, dizendo que aquilo que a gente fala reflete aquilo que a gente crê. Quem foi que disse isso? Jesus. Ele disse: a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando o seu coração está cheio de fé, você usa a linguagem da fé. Mas quando o seu coração ele não está cheio de fé, o seu discurso ele contraria a sua oração. Tem muitas pessoas que elas chegam na igreja e elas oram pela família, elas oram por uma determinada situação, e quando surge um obstáculo, ao invés de manter firme a confissão, elas começam a liberar palavras contrárias ao que elas querem receber de Deus. E Deus não opera aonde há uma dimensão de incredulidade. Para que Deus opere um milagre na vida de alguém, a primeira coisa que tem que acontecer é que a pessoa precisa deixar a palavra de Deus criar raízes dentro dela, para que essa palavra possa fazer brotar um espírito de fé. O que é o espírito de fé? É quando você começa a pensar como Deus pensa. Quando você começa a olhar para as circunstâncias que te afligem, o corpo enfermo, a família atacada, a empresa que não está bem, a situação que aparentemente não tem solução, e mesmo vendo toda essa adversidade, você é ousado ao falar. Você diz assim, olha, as pessoas dizem assim, rapaz, a crise está um negócio sério. Eu disse, não, na minha empresa não tem crise, na minha casa não tem crise, lá tem Cristo. Amém?
mas a crise está no país todo. Então, mas a Bíblia diz que a habitação do justo será guardada, nem o mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Mas não tem como você não viver isso se é algo que está acontecendo na nação inteira. Como é que você vai ficar livre disso? Aí você vai olhar a Bíblia e você vai encontrar um homem chamado Isaac, filho de Abraão. Isaac aprendeu com o seu pai muito cedo que honrar a Deus e ter fé em Deus tem um preço muito alto. E eu acho que ninguém mais do que Isaac compreendeu isso. Porque o preço da fé do pai dele foi quem? Foi ele. Então, se tinha alguém que sabia o preço da fé, esse alguém era quem? Isaac. Porque quando nós lemos a história do sacrifício de Isaac, nós pensamos pelos livros que a gente lê, a gente vê um menininho, né, pequeno, nada. Isaac tinha aproximadamente 17 anos, um adolescente, um jovem. E ele não foi amarrado pelo pai para o altar. Isaac, ele acreditava tanto no que o pai dele falava para ele, e Abraão acreditava tanto no que Deus dizia para ele, que quando eles estão subindo o grande monte para o sacrifício, e eles estão no meio do monte aproximadamente, Isaac, acostumado a ver o pai sacrificar, e percebe que está faltando algo. Todo sacrifício precisa de um cordeiro. Então ele diz para o pai: meu pai, nós estamos levando lenha, nós estamos levando uma faca, mas e o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão não diz para ele assim: você é o cordeiro. Abraão diz assim: Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Deus proverá para si o cordeiro. Mas antes dele falar isso, quando ele vai se despedir dos seus empregados, ele diz para os seus empregados assim: olha, fiquem aqui, porque eu e o jovem subiremos, adoraremos e voltaremos. Ele usa o plural para falar dele e do filho. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Não havia nenhum caso de ressurreição. A Bíblia não falava de ressurreição de mortos. Mas Abraão, ele acreditava tanto no que Deus dizia para ele, que ele sabia que se mesmo Isaac morrendo, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então Isaac aprendeu logo cedo o preço da fé. Isaac aprendeu que para ter fé, você vai ser desafiado. Você vai ser confrontado em situações que você vai olhar assim, e você vai ter que ir para o altar, você vai ter que ir para a presença de Deus, assim: Deus, eu não sei o que eu preciso fazer, mas eu vou fazer tudo que o Senhor mandar. Quando Deus encontra alguém assim, Deus honra essa fé e Deus glorifica o nome dele. Mas quando no momento que a coisa aperta, a gente foge, nós perdemos a bênção. Isaac aprendeu cedo o que era fé, e por ter aprendido cedo, quando o pai dele morre, e ele começa a vagar também como nômade, vivendo de cabana em cabana, ele chega um dia nas terras aonde o seu pai havia morado um tempo, e havia cavado vários poços, e aquela terra era uma terra deserta. Mas todas as vezes que Abraão cavou um poço no deserto, ele deu água. Ou seja, o deserto era igual para todos, mas mesmo em meio ao deserto, Abraão prosperou. Mesmo em meio às dificuldades, ele foi abençoado. Isaac, então, que tem a mesma fé, resolve cavar os poços que o seu pai cavou e os filisteus haviam entulhado. Então, todo poço que ele abre, novamente dá água. Por quê? Porque quando Deus tem uma aliança com você, Ele honra aquilo que Ele disse. Quando você tem uma aliança com Ele, Ele honra aquilo que Ele te falou. Amém? E nós precisamos ter esse espírito de fé. Que espírito? Você está com a Bíblia aberta ainda? Quantos estão com a Bíblia aberta? Capítulo 4, versículo 13. Eu quero ler com você. Diz assim: ora, temos
o mesmo Espírito de... O que está escrito aí? Está dizendo que você vai receber, que você vai ter, ou aí está dizendo que você já tem? Vamos lá de novo, todos aqui comigo. Aí está dizendo que você vai receber hoje à noite, aí está dizendo que você vai ter daqui uns dias, ou aí está afirmando que você já tem? Você vai ter, vai receber ou já tem? Quem já tem esse espírito de fé? Como é que você recebeu esse espírito de fé? No momento que você entregou sua vida para Jesus, que você fez uma aliança, o espírito de fé, que é aquilo que moveu Jesus, se manifestou na sua vida. Amém? Agora você sabe qual é a expressão desse espírito de fé? É o que está na continuidade do versículo. Vamos ler o restante? Ele diz o quê? Conforme está, e está escrito o quê? Crio. Depois que eu creio, o que é que eu faço? Falo. Quantos creem? Então eu quero declarar que sua família já é abençoada. Sua casa está na rota da salvação do Senhor. Eu declaro que sua casa inteira vai servir ao Senhor. Sua família inteira vai estar aos pés de Jesus. Por que eu falo isso? Sabe por quê? Porque no meu coração eu creio. Criei, por isso falei. Também nós, repita comigo, também nós o quê? Cremos, por isso também procure alguém perto de você e libere uma palavra de fé sobre essa pessoa agora. Você disse que crê, então tem que ter alguma coisa nesse coração aí. Vamos lá? O vizinho da direita, da esquerda, profetiza aí, diga para ele, sua casa vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada. Vamos lá, igreja? Usa a fé nesse momento, para a pessoa que está perto de você aí. Nós cremos, por isso também falamos, e eu quero liberar sobre a tua casa, liberar sobre a tua vida, sobre a tua família, que Deus vai trazer resposta, porque Ele é fiel, e aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir. Tem alguém aqui nessa noite que consegue crer nisso? Então você pode dar um aplauso a Jesus por isso nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Esse espírito de fé foi o espírito que moveu Jesus toda a sua vida. Esse espírito de fé foi o espírito que fez com que Jesus fosse bem sucedido em tudo que ele fez. Esse espírito de fé foi o que fez com que Jesus tocasse a vida das pessoas e ela fosse transformada. Esse espírito de fé que é gerado pelo conhecimento da palavra. Por isso você precisa conhecer a palavra. Você precisa ter uma experiência com a palavra de Deus. A palavra de Deus na sua vida não pode ser somente um objeto que você carrega, a Bíblia. A palavra de Deus na sua vida não pode ser somente algo que você admira, que posta no Facebook, que posta no WhatsApp. A palavra de Deus na sua vida tem que ser uma realidade diária. Você precisa crer no que a palavra diz. Você precisa acreditar no que Deus diz a seu respeito. Porque Deus, Ele quando encontra pessoas assim, Ele repete na vida dessas pessoas os milagres que aconteceram na vida de Jesus. Jesus disse, vocês farão as obras que eu fiz, mas vocês farão obras maiores ainda. E por que Jesus libera isso sobre nós? Porque Jesus sabia como se mover nesse espírito de fé. E a postura de Jesus, diante de situações das mais adversas, era uma postura de crer que a resposta de Deus sempre será certa. Amém? Um dia Jesus está diante de uma grande multidão faminta. Jesus, para testar os seus discípulos, diz para eles assim: como nós vamos fazer para alimentar toda essa multidão? Uma pergunta óbvia no deserto. E os seus discípulos olhando para o que tinham no bolso, os seus discípulos olhando para a correção monetária da época, diz assim:
nem se nós tivéssemos 200 denários, que era equivalente a 200 dias de trabalho, 200 salários daquela época. Eles, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós poderíamos comprar pão para toda essa gente. E então um dos discípulos, usando a linguagem da fé, chega até Jesus e diz: olha, tem um jovem aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí um discípulo pergunta: o que é isso para uma tão grande multidão? E Jesus então pede assim: me dê esses 5 pães e 2 peixinhos. E quando Jesus toma nas mãos, ele não pede para Deus fazer um milagre. Jesus não pede para Deus multiplicar. Jesus não pede para Deus realizar o sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus pega aqueles pães, levanta aos céus e agradece a Deus. Ele faz o quê? Preste atenção, ele não pede para multiplicar, ele não ora para multiplicar, ele pega os pães e ele faz o quê? E quando ele agradece, ele diz assim: agora pode repartir. Vocês que leem a Bíblia conhecem o final da história. Sobraram 12 cestos cheios. O que Jesus nos ensina sobre fé nesse milagre? Ele nos ensina que se você crê mesmo, você não vai pedir. Você já vai sair daqui nessa noite agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, porque minha família é tua. Obrigado, Deus, porque o casamento já foi restaurado. Obrigado, Deus, porque o milagre já aconteceu. Essa postura de gratidão só é possível no coração daquele que crê. Essa postura de gratidão só é possível no coração daquele que percebeu a fé, daquele que entendeu que fé é olhar para as circunstâncias e não ver um problema, mas ver a resposta de Deus, daquele que já entendeu que Deus não vai fazer, Deus já fez. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o versículo 3, preste atenção: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Fez o quê? Com algumas bênçãos. Com um pouquinho assim de bênção. Como foi que ele abençoou? Com quantas bênçãos Deus te abençoou? A família está abençoada? Sua vida financeira está abençoada? Tá não, pastor, estou passando uma luta terrível. Peraí, você crê ou não crê? Sua saúde está abençoada? Não, pastor, fui no médico essa semana e recebi um diagnóstico terrível. Eu quero perguntar, você vai crer no que o médico falou ou você vai crer no que está escrito? Então eu vou perguntar de novo: sua saúde está abençoada? Amém. Sua casa está abençoada? Amém. Então por que você está preocupado? Por que você está sem dormir? Por que você está ansioso? Por quê? Por que você está aflito? Por que você está chorando ao invés de se alegrar? Por quê? Por que ao invés de botar um sorriso no rosto, você está com uma cara de depressão? Por quê? Então nessa noite o Espírito Santo está falando com você. Passe a viver de fato pela fé. Passe a viver de fato pelo que Deus pensa e não pelo que você pensa. Passe a viver de fato pelo que Deus já fez. Aqui não diz que Deus vai te abençoar.
Aqui diz que Deus já, você é abençoado. Abençoou com quantas bênçãos? Todas. Um dia nós estávamos indo para uma cidade pregar o Evangelho. E nessa época eu não tinha carro ainda, viajava de ônibus. E eu fiz um cálculo errado no valor das passagens. Eu achava que a passagem era um valor e eu confundi as cidades e eu levei o valor, que era o valor exato das passagens, que a gente tinha um pagamento para receber na cidade que nós íamos. E quando eu pedi para o menino que viajava comigo, na época o pastor de Clay, comprar as passagens, disse, não dá para comprar 2 passagens não, só dá para comprar uma. Eu disse, como assim? Quanto é a passagem? Se a passagem é X e aqui só tem metade, só dá para comprar uma passagem. Então um de nós dois, ele disse, vai ter que ficar, senão não vai ficar ninguém, nós vamos. Mas você tem dinheiro? Eu disse, não, ainda não, eu tenho fé. O ônibus sai que horas? Ele sai 1 da tarde. Eu falei, então vamos sentar aqui que Deus vai mandar alguém para pagar outra passagem. Mas a gente vai fazer como? Eu falei, não vai fazer nada, a gente só vai orar agora e a pessoa vai procurar a gente aqui e vai pagar. Aí ele falou, você já fez isso antes? Assim, várias vezes. Aí ele começou a rir, eu falei, amém, eu creio. E aí ficamos ali lendo a Bíblia, sentados. E quando faltava mais ou menos uns 20 minutos para o ônibus sair, um amigo meu apareceu na rodoviária, o pastor Joás, que é médico também lá em Vitória da Conquista, doutor Joás. E ele, Santos, e aí varão, que benção você aqui, está indo para onde? Está indo para tal lugar. Aí disse assim, vai sair que hora? Eu falei, daqui a 20 minutos. Aí disse assim, você espera aí que eu vou aqui pegar um negócio, já volto? Eu falei, espero. Aí ele foi no caixa eletrônico e tirou o valor exato da passagem que estava faltando e disse, Deus mandou te dar. Deus mandou eu te dar. Aí eu peguei, olhei pro menino que estava comigo, dei uma risadinha assim, e aí? Disse, rapaz. E fomos. Na volta, um dos pastores da igreja, que o pastor Joás era pastor, me convidou para pregar lá no domingo. Senhor, prega aqui domingo. E aí, na hora que eu fui pregar, eu contei o testemunho, o pastor Joás estava sentado atrás de mim, ele começou a chorar porque ele não sabia de nada. Ele disse, no momento que eu cheguei na rodoviária para buscar o meu filho, que eu olhei para você, o Espírito Santo me disse, dê a ele esse valor. Você crê nisso? Eu estou falando de coisas pequenas. Cheguei um dia para minha esposa e disse assim, meu bem, eu quero uma camisa de tal cor e tal cor. Aí ela disse assim, e você vai fazer como? Para comprar? Eu disse, não vou comprar, eu vou ganhar. E quem vai te dar? Eu falei, Deus vai me dar. Aí ela começou a rir e falou, amém. E aí eu viajei, quando eu voltei, ela fez questão de passar as camisas e colocar as 3 cores idênticas em cima da cama. Quando eu voltei, ela disse, vem ver que Deus te trouxe de presente. Quando eu vi, estava a camisa, as 3 camisas das 3 cores que eu falei. Outro dia, cheguei em casa, ela disse, meu amor, nós compramos umas coisas aí para as crianças e nós temos que pagar amanhã R$300. Você tem esse dinheiro aí? Eu disse, não. Se eu tiver, eu tenho 50. Mas como é amanhã ainda, a Bíblia diz que basta cada mal seu dia. Daqui para amanhã, R$300 para Deus não é nada. Não é nada. Não é nada. Aí de noite a irmã disse que amanhã ela vem aqui umas 10 horas. Eu disse, sim, e daí? E daí que você não vai fazer nada? Assim, já fiz. E você fez o quê? Já orei. Tem alguma coisa mais poderosa do que a oração? Não tem. Ou você crê no poder da oração, ou você não crê em Deus. E aí quando foi à noite, falei com ela, durma. Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Então vamos dormir em paz, que amanhã o dinheiro vai estar na conta. Acordei às 8 horas da manhã, fui no centro da cidade, falei, vou lá no caixa eletrônico tirar o dinheiro para pagar a conta. E ela ficou rindo, né? Disse, amém. Já entrei no banco, agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor já depositou esse dinheiro aí.
E eu sei que o Senhor sempre faz infinitamente mais além do que tudo que a gente te pede. E eu me lembro que 2 dias antes eu tinha tirado um saldo da minha conta e tinha 10 centavos. Quando eu coloquei o cartão que eu tirei o saldo, tinha 1.010 centavos. Esse Deus, eu só precisava de 300, mas já que o Senhor mandou 1.000, obrigado. Quem depositou? Até hoje eu não sei. Até hoje eu não sei. Estou lhe contando isso por quê? Porque eu já vivi muitos milagres. Ano passado eu contei para vocês o testemunho da picape que eu ganhei. A picape é Amarok. O barão chegou e falou: é sua, Deus mandou te dar. Amém, glória a Deus. Então, por que eu estou lhe contando isso? Não para você ficar interessado em ganhar coisas, porque o nosso foco aqui hoje é família, amém? Mas da mesma maneira que Deus me abençoou com muitos bens por causa da fé, na minha família eu vi Deus fazer coisas extraordinárias por causa da minha fé. Momentos em que a morte bateu a porta da casa da minha família e os médicos diziam assim: é morte. E eu olhava para eles e assim: é vida. E eles diziam: você é médico? Eu disse: não. É morte? Eu dizia: é vida. E nenhuma das pessoas que os médicos liberaram decretos de morte da minha família morreram. Todas elas estão curadas hoje. Os meus familiares que tinham tudo para se perder e ir ao inferno, porque viviam uma vida promíscua, de pecado, de idolatria, estão hoje servindo ao Senhor. E os que não servem ao Senhor também não servem a outros deuses, porque eles veem tanto a ação de Deus na minha vida, que eles dizem assim: Deus é contigo. Por quê? Porque a maneira principal das pessoas enxergarem a fé em você é quando elas olham para você e elas veem resultados da sua fé. Se a sua fé é apenas um discurso vazio, se a sua fé é apenas uma confissão de palavras positivas, mas que não produz resultado nenhum, a sua fé é morta. Tiago disse que a fé, para ser viva, ela tem que ter obras. E as obras da fé não são construídas por nós, por mais incrível que pareça. As obras da fé são construídas pelo Espírito Santo nas nossas decisões. Amém? Eu decido crer, o Espírito Santo faz. Eu decido esperar, o Espírito Santo faz. Eu decido confiar, o Espírito Santo faz. Quem decide esperar em Deus nunca fica decepcionado. O grande problema nosso, como filhos de Deus, é que nós nos apegamos muito àquilo que o diabo diz, àquilo que as pessoas dizem, e nós nos esquecemos do que Deus diz. E nós temos que acreditar no que Deus diz. Nós fomos jantar com um casal terça-feira, que nós estamos cuidando, e eles querem casar. Eu disse assim: por que vocês não marcaram a data do casamento ainda? É sério, porque a gente não tem dinheiro. Eu falei: quem disse que precisa de dinheiro para isso? Você só precisa marcar a data, fique tranquilo que Deus faz o resto. É dessa forma. Deus se move quando você se move. Deus se move quando você faz, quando você tem atitudes ousadas, quando você olha para a situação e você não aceita o diagnóstico que você está vendo, você fica com o que Deus falou, e você diz: Deus, está tudo contrário, mas eu creio na tua palavra, o Senhor não mente. Então, Deus tem buscado pessoas assim, irmãos. Deus tem buscado pessoas que olham para Ele e conseguem enxergá-lo como Ele é. Ele é o Deus que não vê impossíveis. Eu tenho repetido isso aqui toda quinta. A gente assim: Deus é o Deus do impossível. Deus não é Deus do impossível, porque não existe impossível para Ele. Impossível é uma condição humana. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se você quer falar que Ele é Deus do impossível, diga que Ele é Deus do seu impossível, porque pode ser impossível para você, mas para Deus não há impossíveis. Foi isso que Jesus falou. Para Deus tudo é possível. A cura da AIDS é possível, a cura do câncer é possível, a cura do que quer que seja. Não existe para Deus impossível. E o nosso grande desafio de fé é olhar para a nossa família e ver não o estado original deles agora,
aquilo que nossos olhos estão vendo, mas ver aquilo que Deus escreveu, aquilo que o Senhor falou. E o Senhor disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E você hoje é herdeiro de Abraão, meu irmão. Essa bênção é sua. Então nós precisamos crer nisso aqui. Bendito Deus e Pai, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo aqui nessa noite? Então essas bênçãos são para você. Amém? Aí você vai enfrentar oposição. Claro que você vai enfrentar oposição. Existe alguém que não quer que você viva tudo que Deus tem para você. E esse alguém quem é, pastor? Satanás. Esse espírito que se opõe às bênçãos. Esse espírito que já sabe que é derrotado, mas mesmo assim insiste em querer roubar, matar e destruir. Mas o que é que a Bíblia diz? Tiago capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo pode vir por um caminho até você, mas por 7 caminhos ele tem que fugir de você. Mas para ele fugir, primeiro você tem que se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É dizer assim: Deus, está nas suas mãos. Deus é contigo. Mas você coloca na mão de Deus. Quando a luta aperta, você tira. Você coloca na mão de Deus. Quando a coisa aperta, você apela para o desespero. Fui visitar uma irmã hoje, ela contando um testemunho para mim de algo que ela aprendeu aqui no culto da família. Ela disse assim: pastor, antigamente quando meu marido começava a discutir comigo, eu chorava, me sentia humilhado, acreditava no que o diabo usava ele para falar. E o diabo usava a boca dele, sabe por quê? Porque Satanás sabe que as feridas mais profundas são feitas pelas pessoas que você mais ama. O diabo sabe que a palavra do marido tem um peso muito grande, que a palavra da esposa tem um peso muito grande, que a palavra do filho tem um peso muito grande. E o diabo ele não vai aparecer para você de rabo, chifre, garfo na mão, tridente, nada disso. Olha, eu sou Satanás. Ele precisa de uma boca, ele precisa de um corpo. E ele vai usar quem? As pessoas que estão perto de você. E às vezes vai usar para dizer coisas para você, que quando você olha para a pessoa, você pensa: como é que essa pessoa tem coragem de falar isso comigo? Tudo que eu fiz por ela. E ela me contando a experiência de que o inimigo muitas vezes usava a boca dele para humilhar ela. E ela chorava, ficava depressiva. Até que um dia ela veio aqui no culto da família e me ouviu dizer: quando a briga começar, saia de cena e deixe Deus entrar na cena. Como é que faz isso? Vai para o banheiro, vai para o quarto, não bate boca com a pessoa. Dá uma ordem para Satanás. Fala com ele. Diga para ele: Satanás, solte a boca dele agora em nome de Jesus. Saia da minha casa. Você não pode estar nesse lugar porque a minha casa é do Senhor Jesus. A minha família é do Senhor Jesus. Solte a boca dele, solte a mente dele agora, em nome de Jesus. Não precisa gritar, porque quem tem autoridade não grita, ordena. Aí disse: pastor, depois que eu comecei a praticar isso, primeira vez que ele começou a me agredir, que eu lembrei, eu fui para o banheiro. E de lá do banheiro, ele solte a boca dele agora, em nome de Jesus. E repreendeu. Quando voltou para o quarto, foi conversar com ele. Ele estava bem. Mas não é que esse negócio funciona. O nosso grande problema é que nós queremos vencer uma guerra espiritual lutando com armas carnais. Nós não vamos vencer. A gente quer vencer o inimigo que está na vida da pessoa lutando contra a pessoa. Não vai dar certo. Você precisa entender que existe um mundo espiritual que os seus olhos humanos não conseguem ver, mas que você pelo Espírito consegue perceber. Existe um complô do inferno contra a sua família. Existe uma conspiração satânica contra a sua casa. Existe. Ignorar isso vai nos levar a viver sofrendo. Eu não posso achar que os meus inimigos são os meus familiares. Eles podem até às vezes ter a participação deles. Eu não estou dizendo que tudo é diabo. Tem hora que é a pessoa mesmo.
Mas eu não posso olhar essa pessoa como inimigo, eu tenho que olhar para ela como alguém que precisa ser resgatado. Sabe por quê? Porque um dia quem precisava ser resgatado foi você, e você foi resgatado. Você está aqui hoje porque algum dia alguém orou por você. Um dia alguém olhou para você e se importou com a sua condição e intercedeu pela sua vida. Então nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: olhe para a sua casa com olhos de fé. Olhe para a sua casa da forma que Deus a vê. E Deus não vê um lar destruído. Deus não vê um casamento desfeito. Deus não vê uma família destruída. Deus está olhando e está vendo uma casa abençoada. E você vai olhar para os seus familiares e dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você professa essa verdade, quando você manifesta essa verdade, o inimigo fica irado, o diabo fica irado, ele fica chateadíssimo, até conquistar toda a sua casa para Jesus. A sua fé vai amadurecer muito, amém? Amém? E como é que faz para a fé amadurecer, pastor? Tem que ter luta. A fé não amadurece sem luta. A fé não amadurece com a gente sentado em casa de braços cruzados. A fé não amadurece se você não tiver uma dificuldade para enfrentar. E não tem nada mais poderoso do que as experiências que a fé te traz. Não tem nada mais poderoso do que as experiências que Deus te dá por causa da fé. Tem um homem na Bíblia que ele era cego de nascença, João capítulo 9. E os discípulos, olhando a condição daquele homem, disseram assim: Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Às vezes nem ele nem os pais dele. Isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. E Jesus então vai lá e cura o homem. E vai embora. Jesus só toca nele e o cura. E vai embora. Ele nem sabia quem tinha curado ele. Ele não fazia nem ideia de quem era a pessoa que curou ele. Quando os fariseus veem um homem cego dentro do templo, ficam apavorados, porque ele não podia entrar no templo por ter uma deficiência. Então chegam até ele e dizem: vem cá, você não é o cego que ficava aqui na porta? Disse, era eu mesmo. E como você foi curado? Disse, não sei. Só sei que alguém me tocou e disse para mim que eu ia enxergar e eu estou enxergando. E como era o nome dele? Não sei o nome dele não. Não sabe não? Não, tem alguma coisa errada. Chama os pais dele. É verdade que ele é cego de nascença? Os pais, sim, ele é cego de nascença. E como está vendo? Não sabemos. Pergunte a ele já é de maior. Ele vai dizer. E novamente ele não sabe explicar quem curou ele. Então alguém diz assim: esse homem que fez isso com você, ele é pecador. E a resposta do cego é o resultado de alguém que teve uma experiência com Deus. Amém? Ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego e agora estou vendo. Então, se vocês estão dizendo que ele é pecador, é um problema de vocês. Sabemos que Deus não ouve pecadores. Eu sei que eu era cego e agora eu estou vendo. O que ele está dizendo? Vocês podem dizer o que vocês quiserem, mas eu sei o que ele fez em mim. Amém? Deus vai te ensinar que ele é poderoso para fazer. Você vai ouvir vários relatos negativos, mas quando eles vierem, você pode dizer o que você quiser, mas eu sei o que ele fez em mim. Eu sei o que ele fez na minha casa. Eu sei o que ele fez na minha família. Eu sei o que ele fez no meio dos meus. E Deus não vai fazer qualquer coisa na sua casa. Deus vai fazer milagres extraordinários acontecer na sua família. Você recebe isso? Por quê? Porque a alegria do Senhor é quando Ele vê uma situação de destruição e Ele diz assim: vou restaurar. E para Deus restaurar, Deus só precisa de uma coisa. E quando Ele encontra isso, Ele restaura. O que Deus precisa? Deus precisa de alguém que crê no que Ele diz. Tem alguém aqui nessa noite que crê no que Ele fala? Então eu quero orar pela sua família nessa noite. Amém? E eu quero orar porque você crê no que Deus fala.
Saia do seu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agora pela sua família, pela sua casa. E você vai profetizar sobre eles, amém? Eu criei, por isso falei. Você vai abrir sua boca agora e vai professar. Deixa eu lhe falar algo aqui. Às vezes, quando o pastor chama assim na frente, a gente vem e fica ouvindo a oração do pastor e não ora. Eu sei que a minha oração funciona, mas a sua também funciona. Quando a coisa apertar lá na sua casa, o pastor não vai estar por perto. A pessoa que vai ter que clamar a Deus é você. Então sempre que você vier na frente assim, que um pastor, um líder que estiver aqui na frente assim, vamos orar, não fique calado não. Não, estou orando em pensamento. Não. Para Deus a gente pode falar em pensamento, Ele vai ouvir, amém? Ele sonda os nossos corações. Mas essa oração que nós vamos fazer agora é uma oração de batalha. Nós nos sujeitamos a Deus, mas nós ordenamos aos demônios. Porque para o diabo a gente não pede, a gente ordena. Para Deus a gente pede. Para Deus a gente não dá ordem. O Senhor tem que fazer. Nada disso. Ele é soberano, Ele é poderoso. Agora para o diabo nós podemos ordenar. Solte a minha família. Solte a pessoa da minha casa. Espírito de vício, solte meu irmão, minha irmã. Espírito de prostituição, você que entrou nessa pessoa por causa de uma brecha que ela deu, solte ela em nome de Jesus. Eu já ensinei aqui, mas muitos de vocês não ouviram, e eu quero repetir. No mundo espiritual não existe distância. Não existe distância. Se você falar com um demônio aqui, e a pessoa estiver lá na Europa, o demônio que está lá nela, se ela é seu familiar, quando você fala aqui, no mundo espiritual não existe distância, nem tempo. Lá ele vai ouvir. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha e um dia ela me ligou porque a filha dela se dizia uma pessoa que não acreditava em Deus, que era ateu. Se tornou primeiro gótica, depois se tornou ateu, não creio em Deus. Daqui a pouco se tornou satanista. E ela é uma mulher crente de muitos anos. E ela conseguiu meu telefone com uma amiga que nós tínhamos em comum. E nós estávamos falando pelo telefone. Eu disse, sua filha está em casa? Ela disse, sim, tá, pastor. Eu disse, vamos orar por ela agora? Se vamos. E pelo telefone, quando eu comecei a orar, eu ouvi um grito. Esse pastor, o coisa ruim pegou ela aqui. Assim, ela ficou manifestada, foi, pastor. Pastor, ela está estranha. Disse, como é que ela está? Os olhos dela estão diferentes. E aí, eu disse assim, chegue perto dela aí, com o telefone. Aí ela foi para perto da menina. E ele disse, senhora, tudo que eu falar, você vai repetir aí. Pergunte como é o nome desse demônio que está aí. E ele perguntou, e o demônio disse que era um Exu Caveira, um espírito de morte, que ia matar a filha dela. Eu digo assim, dê uma ordem agora, dizendo para esse demônio soltar sua filha agora. Aí ela disse assim, pastor, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer. Então faça melhor. Aí sem ela colocar o telefone na garota, eu disse assim, solte a mão dela, eu no telefone. E segure o telefone em nome de Jesus. Disse, pastor, está vindo pegar o telefone, entregue para ela. Pegou o telefone, falei, coloca o telefone no ouvido. Olha, ele não estava com o telefone, não estava me ouvindo. Coloca o telefone no ouvido em nome de Jesus. Eu demorei. Qual é o seu nome? Chucaveira. Ah, Chucaveira. Você quer fazer o que na vida dessa jovem? Porque senão você vai soltar ela agora, em nome de Jesus. E aí a garota voltou. Ficou liberta. Hoje ela é missionária em Moçambique. Mas a gente estava distante, continentes. Não existe distância no mundo espiritual. Deus não é só Deus de perto, Ele é Deus de todo lugar. Então não sei onde está o teu familiar agora, se ele está no hospital, no presídio, no bar,
no trabalho. Mas aonde ele estiver agora, Hebreus 1,14 diz que o Espírito de Deus nos deu autoridade e que os anjos do Senhor, e tem anjos de Deus aqui essa noite, amém? Eles são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação, para servir você. Você não consegue ir lá agora onde está o seu familiar, mas os anjos vão. Salmo 103, versículo 20 diz que eles obedecem à voz da palavra e nós vamos orar a palavra nessa hora. Então eu quero que você seja ousado nessa hora. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? O segundo? 1 Coríntios 3,12. Temos tal esperança, por isso temos ousadia no falar. Eu quero convidar você agora a usar essa ousadia espiritual, amém? A palavra ousadia no Novo Testamento é sinônimo de autoridade. E você vai usar essa autoridade agora. Feche seus olhos. Levante suas mãos em direção à sua casa. Se você não sabe para que direção está a sua casa, levante suas mãos para o alto. A palavra diz que enquanto Moisés estava no monte, levantava as mãos, Josué vencia na planície. Suas mãos levantadas vão fazer com que os anjos sejam liberados para guerrear onde estiver seu familiar agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós oramos nessa hora. Nós cremos naquilo que está escrito na Tua Palavra, e a Tua Palavra diz, Senhor, que os Teus anjos são espíritos ministradores enviados pelo Senhor para servir aqueles que vão herdar a salvação. E nessa hora nós queremos invocar o Teu poder. Nós queremos agora liberar, Senhor, exércitos, miríades de anjos até onde está agora o nosso familiar. Não importa onde ele se encontra agora, nós ordenamos a todo demônio, todo espírito de morte, todo espírito de prostituição, de bruxaria, todo espírito das trevas que está segurando a mente dessa pessoa nos vícios, que está segurando o coração dessa pessoa no adultério, na prostituição. Satanás, nós lhe ordenamos agora, solte a mente dessa pessoa em nome de Jesus. Pela autoridade que existe no nome de Jesus, nós dizemos agora, toda cadeia de prisão seja quebrada agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda obra de bruxaria que foi feita contra esse casamento, contra essa empresa, que foi feita contra essa família, toda obra, todo pacto que foi feito, todo sangue que foi derramado nas encruzilhadas, nas matas virgens, nas cachoeiras, em lugares altos, para destruir essa família com morte, nós ordenamos agora quebrado. Toda obra de bruxaria está agora cancelada em nome de Jesus. Toda enfermidade que veio para essa casa, para essa família, como consequência de uma ação satânica, nós ordenamos agora, saia na autoridade do nome de Jesus. E na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora, todo espírito de morte nessa família, todo espírito de prostituição nessa casa, todo espírito de contenda, essas pessoas não conseguem mais ficar em paz. Quando elas estão longe, elas sentem saudade, mas quando elas chegam perto, elas começam a brigar. Eu ordeno agora, todo espírito maligno saia dessa família agora em nome de Jesus. Está quebrado agora toda a sua ação. Nós rompemos toda a barreira das trevas em nome de Jesus. Junto comigo, ore assim, diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Teu nome está acima de todo nome, está acima do nome da enfermidade, está acima do nome dos demônios. Por isso é no Teu nome agora que eu ordeno toda força maligna bata em retirada, para nunca mais voltar da minha família, em nome de Jesus. E eu libero agora sobre a minha casa palavras de salvação. Minha família vai ser salva, minha casa está salva, está abençoada, em nome de Jesus. Eu declaro que eu viverei cada um da minha família rendido aos pés do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Você que crê nisso, dê um aplauso poderoso a Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus.